Bom, minha convidada agora, mais uma amiga, uma grande empresária, uma grande mulher, um maior coração. E acho que ela está mais famosa que o Arnold Schwarzenegger, viu agora? Porque todo mundo conhece a Ana Paula Leal. Aninha, obrigado. Ai, obrigada. Você é uma querida sempre, e sempre na correria, mas sempre atendendo todo mundo. Sim. Ana, a gente está falando muito do crescimento do mercado, que o Brasil é o segundo país do mundo em número de academias, então vários players, isso fomenta todo mundo, tanto o consumidor quanto os empresários. Sim. E você está nisso há muitos anos, não somente pelo evento do Arnold, que se tornou, mas com outros eventos que você já fazia, o Rio Sport, que voltou agora. Queria que você desse um overview desse mercado, como era lá atrás quando você começou, e como é que está hoje, em 2025. Quando eu comecei, então, era em 94. Era completamente diferente do que é hoje o mercado, e eu fico muito feliz de ver essa mudança, principalmente nos usos, desde a pandemia para cá. Então ainda foi uma mudança muito mais visível, mas lá atrás, principalmente que eu vou das duas áreas, por mais que eu tenha meu DNA seja fitness, mas eu me coloco muito hoje na posição da área de suplementação também, por causa dos eventos que a gente faz, Mr. Olympia, Arnold, Expo Nutrition, mas eu acho que o que aconteceu? O fitness foi crescendo, eu acho que as pessoas, a parte de negócios também, foi se profissionalizando muito a parte das academias. Era muito mais, antigamente funcionava muito mais academia de bairro, depois começaram a vir as grandes redes, o low cost, então acho que houve uma mudança do mercado, então começaram a vir mais empresas, mais equipamentos para o mercado, e a suplementação foi uma grande divisor de águas na minha vida, porque quando a gente só fazia na área do fitness, então era Sport Business Fair, depois Rio Sport Show, aí eu fui conhecer as feiras no mundo, aí lá me abriu muito a minha mente, a minha cabeça, eu fui ver o que estava acontecendo lá fora, principalmente nos Estados Unidos. Então tinha o evento do Arnold, tinha o evento da IRSA, depois fui para a FIBO, Natural Products. Aí eu comecei a ver, eu falei, nossa, que mundo novo é esse da suplementação, que aqui até viram um pouquinho o rosto quando você falava isso em 2012, 2013, quando eu comecei a fazer Expo Nutrition. O pessoal, você vai fazer feira de bomba, que bomba. Fisiculturismo era ovelha negra. Entendi. Né? E hoje a gente vê atletas sendo reconhecidos, vivendo do fisiculturismo. Agora vai ser uma quantidade histórica, 57 atletas brasileiros vão competir no Olympia em Vegas. Imagina. Legal. Às vezes, em 2013, tinha o Felipe Franco sozinho competindo lá. Então, olha a mudança que esse mercado fez. Hoje, depois da pandemia, então, eu acho que a pandemia tem alguma coisa boa. Ela veio para as pessoas se preocuparem muito mais do que o corpo com a saúde, de estar bem, com a longevidade. Então, hoje a mídia bate muito forte em cima da musculação, o quanto a musculação pode definir você para o futuro, se você vai ter uma velhice, uma longevidade. Como é que vai ser o teu... Você está preparada para o teu pós, os 70, 80 anos? Como é que você está se preparando? Se preparar agora, desde a juventude. Então, acho que isso tudo veio colaborar para esse movimento que hoje está, os eventos cheios, o mercado sedento por novidades. Então, hoje, acho que o mercado externo olhando para o Brasil com mais respeito. Que antigamente, aqui o Brasil não era visto como nada bom. Hoje o pessoal olha para cá com respeito pelo brasileiro, pelo empresário brasileiro, pelo que a gente está fazendo aqui. Se você for viajar, você viaja muito, eu também. Eu vou muito em hotéis, em academias que são em cada país que eu tô. Cara, nossas academias aqui não deixam a desejar a maior parte das academias que eu já vi do exterior. Então está no melhor momento. A gente tem que colher os frutos de um longo trabalho que a indústria fez, que no meu caso, os outros promotores de eventos andam fazendo nesse setor. Aí você vai os profissionais de educação física, nutricionistas. Então eu acho que no modo geral a gente está vivendo esse momento wellness, de health, de fitness de uma maneira muito intensa e com o futuro muito ainda para avançar. Ana, uma coisa que eu sempre me atentei é que a gente que convive um pouco no mercado de suplementação, no mercado de academias, equipamentos, né? Eu falo assim, mas por que eles não se falam, né? E você consegue unir esses dois mundos assim nos seus eventos com excelência, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque às vezes são dois universos que se complementam e muitas vezes não estão se falando. No início não falavam mesmo não. Quando eu me lembro que era Rio Sport Show, já era super tradicional. Se fosse para eu lançar, por exemplo, na época que eu lancei Expo Nutrition, se fosse para pegar um pavilhão, começar do zero e lançar,
podia ser que na primeira edição eu já desistisse na segunda, porque seria um transtorno a primeira. O que eu fiz? Eu peguei a Rio Sport Show, que já era uma feira que já me trazia o público, então eu testei em 500 metros quadrados a Expo Nutrition. E eu me lembro que eu coloquei, na verdade, a Expo Nutrition nos 500 metros quadrados da entrada. Porque eu falei assim, não vai ter visitação. E a gente explodiu de visitação por causa daqueles 500 metros. Só que o pessoal do fitness queria me matar. Dizia, pô, mas o que você está colocando esse pessoal aí? A gente não quer ver as pessoas grandes andando na feira, não tem nada a ver com a gente. Hoje, esquece. Hoje, o mesmo influencers que são da área da suplementação, eles estão aqui, estão no fitness. Então, hoje, existe uma conexão direta. Os mesmos influencers hoje estão nas marcas de equipamentos, estão nas academias, nas grandes redes e estão na suplementação também. Então, hoje, é tudo junto e misturado. E Ana, a gente consegue dividir também agora o público que está presente nos eventos, tal como o fitness e wellness? Por exemplo, a musculação antes era meio reservada aos fisiculturistas, que gostavam só do volume, da parte estética. Agora a gente tem o do wellness, que é o mais da performance, que é o triatleta, que é o tenista, que sabe que a musculação é fundamental na vida dele. Você percebe essa diferença, apesar dos dois conviverem talvez no mesmo espaço? Sim, eu não só percebo, como eu fiz mudanças bem significativas no meu evento em função disso. Porque muitas vezes, esse que quer falar com muito mais de saudabilidade, ele não quer estar naquela confusão da nutrição esportiva e da performance. Acaba tudo em saúde, tá? Mas na cabeça deles, eles precisam de um tempo maior, eles querem falar com aquele nutricionista de uma maneira, a demanda deles, dentro, por exemplo, de um espaço, de um evento, é diferente do que aquele que quer impactar na nutrição esportiva e na performance de outra maneira. Então a gente tem que entender claramente o objetivo de cada um e a gente baixar a guarda, falar, cara, o que é importante para o meu cliente ali? Não é o que eu quero, querer colocar todo mundo junto, não é o que eu quero. É você entender isso e você conseguir trazer para eles a necessidade deles ali dentro. Então a gente demorou um pouquinho, só que agora a gente fez essa mudança muito grande nos nossos eventos e o resultado foi extremamente positivo, porque a gente pensou naquela área deles, o que eles precisam para cá? Eles precisam de um congresso só deles, eles precisam de ser uma área que as pessoas vão chegar, vão entender que aquela é uma área só deles, diferente da outra. Legal. Então eu acho que a gente, como empresário, em tudo. Se você precisar, se você for um dono de uma academia ou dono de um body shop, de uma farmácia, você vai ter vários públicos ali dentro. Como você vai atender cada gestão de categoria, né, por exemplo, de uma farmácia? Quase que eu trato o meu evento como se fosse uma gôndola de uma farmácia, de um supermercado, que eu tenho que entender de que maneira eu vou posicionar cada elemento ali dentro da feira. Mas existe isso. Claro que os dois falam da mesma coisa, mas os dois querem ter uma comunicação diferente. Eu já percebi na última edição, eu achei que ficou incrível essa divisão, o bem-estar, a parte da festa, da performance de nutrição e da competição. Ficou incrível. Alguma novidade para 2026? Já possa contar? A planta modificou, estamos maiores. Fizemos uma planta bem diferente. A gente cresceu a área do fitness em 30%. A área do health cresceu, a área de pet também, que foi uma demanda. Foi muito bem, muito legal. Porque eu falo, nossa, hoje a família é uma família múltipla. Exatamente múltipla, onde o pet é parte da família. Então, se a gente cuida da nossa saúde, por que não da outra parte da nossa família, que é o pet, da longevidade? Então, essa parte também deu uma crescida boa. As competições é trazer coisas diferentes também para a competição e para a área de suplementos, ao invés de ser que era um corredor bem comprido, agora ficou uma coisa muito mais quadrada, que você vai conseguir andar melhor no evento. Mais fluido. Sim, mais fluido, e vamos trazer muito mais experiências também. E a parte do conference, agora eu reassumi o conference na minha mão. A gente o Bruno, fui muito feliz com ele ao longo desses 11 anos. Vamos continuar o sucesso, mas colocando um pouco mais de ciência dentro do conference. Legal. Então, os 2 andares lá, a parte de congresso, vão estar lotados de muita coisa boa, diferente, trazendo mais o médico para dentro do evento, os prescritores, nutricionistas. Acho que para quem vai estar lá, a gente vai ver alguma mudança bem grande, principalmente na qualidade do público. Adoro entrevistar minha amiga, porque ela já conta tudo que eu preciso, sem eu precisar perguntar. Obrigado, meu amor. Obrigadão, viu? Obrigada mesmo, adoro.